Aleluia. Boa noite, igreja. Graças e paz, tudo bem? Vocês estão felizes? Cansado, mas feliz, né, irmão? Todos nós estamos, né? Queridos, nós não estamos aqui apenas para poder pegar mais uma palestra, participar de apenas mais uma agenda na igreja. Nós estamos aqui, acredito eu, com o objetivo de construirmos algo individualmente no Senhor. Amém? E eu quero começar com um exercício didático bem prático. Não se preocupe, você não tem que cutucar ninguém, você não tem que levantar, fazer nada. Eu só quero te convidar a você fechar os seus olhos. Em nome de Jesus. Com temor, com fé, feche os seus olhos. E usando essa santa imaginação que você tem pelo Espírito de Deus, eu quero te convidar como que você se vê como ministro do Evangelho em seu futuro. Como que você se vê como homem de Deus ou como uma mulher de Deus em seu futuro? Você consegue visualizar com os olhos da fé quem você virá se tornar? Um servo, um ministro, uma ministra? Você consegue ter uma expectativa, uma santa expectativa de quem você se tornará no Senhor? Pode abrir seus olhos. O que você consegue enxergar a respeito do seu futuro em Deus? Qual que é a sua expectativa daquilo que você está sendo construído e de quem você está se tornando? E por que eu pergunto isso? Simples. Como nós falamos na aula da semana passada, tudo que é saudável cresce naturalmente, sim ou não? Aleluia? A aula da semana passada foi uma aula de muito conflito para alguns de nós, porque é uma aula que fala a respeito daquilo que é a sua base, a sua fonte de vida, onde você foi gerado, onde você foi construído. E considerando aqui os exercícios, os para-casas, quem que está fazendo os para-casa direitinho, como diz o script? Levanta a mão aí. Sério isso, gente? Aleluia. Então vamos lá. Pessoal, é necessário que você se aplique nos para-casas para aprofundamento daquilo que é o conteúdo das aulas. Aleluia? Glória a Deus, vocês estão aqui, gente? Aleluia. Queridos, vamos lá. Sua apostila, abra comigo, página 46. O capítulo 4, então, deste curso, né? Casa inabalável. Quantos aqui desejam ter uma casa inabalável diante do Senhor? Amém? O quarto capítulo, as 3 dimensões do perdão. Hoje nós vamos trabalhar algo que é extremamente importante, mas eu quero a sua atenção para que a gente não possa simplesmente passar os olhos naquilo que a apostila está nos comunicando. Eu não quero que você apenas considere que essa é apenas mais uma aula, mas que você possa permitir que o Espírito Santo de Deus possa te visitar, trazendo para você um entendimento da importância do conceito de perdão sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Então, nós vamos ler o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Diga comigo, ele não quis. Antes, indo-se, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Aqui eu faço uma pergunta: como que uma pessoa pode pagar uma dívida se ela estará presa? Faz sentido? Como que uma pessoa vai pagar uma pensão alimentícia se agora ela está presa? Agora vocês estão entendendo?
Continuemos. E ele, entretanto, não quis, lançou na prisão até que a dívida fosse paga. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um seu irmão. Aleluia, misericórdia. Irmãos, não precisa levantar a mão, tá? Você tem treta com alguém no dia que se chama hoje? Você tem um assunto mal resolvido com alguém no dia que se chama hoje, ao ponto de você evitar se relacionar com essa pessoa porque vocês têm uma coisa mal resolvida? Existe algo ou alguém na sua família com que você não está bem resolvido e você sente que sempre quando você se lembra disso, fica aquela dor lá no interior, aquele desconforto, de tal forma que você entende que algo precisa ser ajustado para que ambos possam seguir com a vida? Talvez não, talvez é só lá no Recomeçar, né, Marcelo? Aqui talvez vocês não tenham nenhum desses tipos de problema, amém? Gente, Marcelo e Sheila são cooperadoras do Ministério de Casais, estão aqui nos prestigiando hoje, amém? Sejam bem-vindos, viu? Queridos, vamos entender um pouco então dessa parábola dos talentos. Dos talentos não, né? Gente, a parábola do credor incompassivo. Gente, minha cabeça está funcionando muito bem hoje não, tá? Vem comigo, me ajuda aqui, vamos lá. Na época em que Jesus ensinou essa parábola, um talento equivalia a 6.000 denários, sendo um denário quase o salário de um dia para um trabalhador comum. Vamos fazer uma conta básica aqui, tá? Se o salário de um dia em nossa época atual está em torno de R$50, então 10.000 talentos, traduzindo hoje por essa matemática, seriam então 3 bilhões de reais. Pegaram aí o volume da dívida? Na parábola do credor incompassivo, Jesus nos ensina que se somos perdoados por algo impagável, não teríamos uma forte razão para a gente poder repassar o perdão? Se experimentamos a liberdade de termos sido libertos de uma dívida enorme, não seria coerente exercermos misericórdia com aqueles que estão nos devendo? Sim ou não? Vamos fazer um exercício pedagógico aqui? Olha para sua esposa com amor, com carinho e pergunta aí: seria coerente, meu bem, nós que fomos tão perdoados, liberarmos perdão? Queridos, vamos entender uma coisa aqui, pessoal, muito importante. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem como base o quê? O perdão. Todos nós que desejamos uma nova vida, quando você fechou os seus olhos e você visualizou o seu futuro, percebe que é uma evolução de quem você está se tornando hoje? Aquilo que você idealiza ser no âmbito profissional, material, espiritual, emocional, conjugal, ministerial, será um resultado direto de quem você está se permitindo ser trabalhado hoje. Então todos nós que desejamos uma nova oportunidade, nós necessitamos do perdão, seja pelos nossos erros ou pelas nossas más escolhas, amém? E se aquele que tem o poder para lhe perdoar se negar a tal atitude, como que eu e você seguiremos com a nossa vida? Entenda bem, no versículo 32 desse capítulo, Jesus narra que o servo que não perdoou a dívida de seu devedor era um servo malvado, do grego poneros, que significa uma pessoa sobrecarregada de labores, pressionada e atormentada pelo trabalho árduo, atormentada pela vida. Eu acho que eu já falei isso aqui numa outra aula, né? Aonde que, quando a Bíblia diz uma pessoa de perverso coração de credulidade ou uma pessoa malvada, em alguns momentos utiliza esse termo grego poneros,
que a gente pode traduzir como uma pessoa negativa, uma pessoa de difícil tato, de difícil relacionamento. O copo está pela metade, ela vai ver o copo como meio vazio. Tudo está ruim, ninguém é bom o suficiente. E isso por quê? Na melhor das hipóteses, essa é uma pessoa que ela não está vivendo uma boa fase da sua vida e que provavelmente a maneira como ela enxerga a vida, usando o que a psicologia chama as lentes que a pessoa interpreta a vida, é fruto de uma perspectiva que ela recebeu de uma família disfuncional. E se a vida foi muito dura e difícil com ela, ela acabou se tornando uma pessoa difícil para com a vida. Ela já apanhou tanto, já foi tão traída, já foi tão humilhada, já foi tão fustigada, naturalmente, por si mesma, ela não consegue viver em paz, entendendo que todas as pessoas são passíveis de cometer erros e de que ela precisa pegar leve com todo mundo. Alguém conhece alguma pessoa aqui? Não precisa levantar a mão e apontar para o marido ou para a esposa, viu? Isso aqui não pode. Não tem nenhum crente pá aqui, né, que pega e joga para o lado do outro, né? Não. É um crente inchado. Vamos puxar para a gente para entender o que o Senhor quer falar conosco. Aleluia! Amém. Tal palavra é a mesma utilizada em Hebreus capítulo 3, versículo 12, que diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer um de vocês um perverso ou um malvado coração de incredulidade, que o que, pessoal? Que vos afaste do Deus. Talvez alguns de nós temos dificuldade de orarmos, de adorarmos, de termos intimidade com Deus, de conhecermos a Deus. Talvez alguns de nós lemos as Escrituras e a gente não permite se ver como de fato um alvo do amor de Deus. Por que será? Será que é apenas uma incompreensão bíblica? Será que é apenas uma má vontade, uma preguiça, um desânimo de ler a palavra, de investir um tempo com mais paixão, com mais fervor, com mais energia na adoração? Será que é apenas um desânimo de não gastar tempo orando, lançando diante de Deus os seus motivos de ansiedade em oração? Ou será que a principal razão pela qual muitos de nós não estamos conseguindo ter relacionamento com Deus é porque a gente preserva um coração duro, um perverso coração de incredulidade? Estamos em família, amém? Vocês aqui são cristãos maduros, amém? Aleluia? Irmãos, entenda bem uma coisa. Se nós somos bons em falar, bons em cantar, bons em trabalhar, se nós temos recurso material, se nós temos boas ideias, se nós somos pessoas que influenciam, pessoas relevantes na sociedade, se nós temos carisma, a gente consegue conduzir uma igreja sem o Espírito Santo. Entende isso? Só que a questão é, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 em diante, o apóstolo Paulo fala o seguinte: eu não tenho vergonha do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder, é a palavra dunamis, é a palavra explosiva do poder de Deus que causa o impacto sobrenatural na vida das pessoas. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem e salvar a mulher. Amém. O que isso nos fala? Que a principal razão pela qual nós estamos aqui é porque nós cremos no Evangelho da salvação, no Evangelho eterno, no Evangelho de Jesus Cristo, no Evangelho do Reino de Deus. Aleluia, irmãos? Agora, é incoerente se nós comunicamos que nós cremos nesse Evangelho e se a gente não consegue ter um relacionamento com Deus que sustenta esse Evangelho. A partir do momento que nós temos um acesso à doutrina, o ensino, aos princípios, à letra, à lei, mas a gente não se permite ser conduzido para um ambiente de quebrantamento, negando a nós mesmos para que a gente possa abraçar um relacionamento de intimidade com Deus Pai, todos os benefícios do Evangelho, eles ficam travados no mundo espiritual, não podendo acessar a nossa vida. Por quê? Por quê? Porque a autoridade que nós temos é em nome de Jesus. Agora, como que nós vamos representar Jesus se nós não temos unidade com Ele? Se nós não temos intimidade com Ele? Permita-me dizer uma coisa para vocês, tendo como referência a aula da semana passada.
paternidade, a base da construção da nossa identidade. Quando nós não temos intimidade com Deus, você não consegue entender o seu caráter como filho. Se você não conhece o seu caráter como filho, como filha, qual é o resultado disso? O resultado é que você fica aquém das promessas de Deus sobre você. Você não se vê como filho, vai se ver como escravo. E o problema do escravo é que o escravo, ele sempre acha que ele tem que trabalhar para merecer alguma coisa que, se ele se visse como filho, se ele se comportasse como filho, ele receberia pela herança. E não porque está trabalhando. Lembra da parábola do filho pródigo, de Lucas 15? Um filho foi embora, desperdiçou todo o recurso, e ele se lembrou que na casa do pai dele os empregados eram tratados com mais dignidade. Ele fez um plano e voltou para a casa do pai. E quando ele chegou com o plano dele, se justificando da sua atitude rebelde. Só que o pai, cheio de amor, que é uma representatividade do nosso Deus e Pai, o que Deus fez? Roupas novas, que fala de justificação, um anel no dedo, que fala de adoção, você agora tem de novo um senso de pertencimento a essa família, e sandália nos pés, que fala sobre o cumprimento de uma missão, você ir em nome dele. Só que aí, de repente, você acha que o filho que ficou era filho. Não, ele também tinha mentalidade de trabalhador, também tinha mentalidade de escravo. Por quê? Porque ele reclamou com o pai, porque com esse seu filho aí, você prepara uma festa comigo, o senhor nunca assou um animal para mim, nunca sacrificou e preparou uma festa para mim. Meu filho, o que o pai disse? Tudo que eu tenho é seu, vá lá, pega quantos animais que você quiser, sacrifica e os coma, porque o que é meu é seu. E essa parábola foi comunicada por um grupo de pessoas que tinham a lei debaixo do braço, tinham o templo debaixo do braço, tinham o respeito do povo debaixo do braço, tinha, digamos assim, uma influência profética de uma certa forma sobre o povo, mas o mais importante, eles não conheceram o tempo da visitação. O próprio Deus estava diante deles e eles não perceberam. E aqui que está um problema da gente ter um perverso coração de credulidade. Então, se nós estamos enfrentando dentro do nosso casamento vários ciclos onde que tem ofensa, mas não tem perdão, tem ofensa, não tem pedido de desculpa, tem ofensa e não tem uma retratação, tem ofensa e a gente prefere punir um ao outro com distanciamento e com silêncio, significa que a gente não está refletindo o caráter do Pai. Então talvez você ache que nós precisamos aprender a como 12 passos para ser mais amoroso, 5 passos para ser uma mulher mais perdoadora. Não! A base do Evangelho do Reino, a base do Evangelho eterno, do Evangelho da salvação, é o perdão de Deus pelos nossos pecados. Se não fosse o perdão de Cristo, aonde que a gente poderia estar aqui, gente? Tudo começou porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Ele amou, então Ele perdoou. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8, diz o quê? Assim Deus prova o seu amor para conosco. Estando a gente ainda em transgressão, com a conta negativa com Deus, o que aconteceu? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui eu quero ser responsável de trazer uma exposição bíblica e trazer uma interpretação dentro daquilo que é o contexto do que nós estamos estudando, para que a gente possa entender a seriedade da palavra, amém? Aleluia? Como que nós podemos conviver semana após semana, vindo para a igreja e não tendo um relacionamento com Deus? Dentro daquilo que nós entendemos que seria a atitude madura da igreja, nós não viríamos para a igreja somente para receber, mas principalmente para poder ofertar, para dar, para poder partilhar. Mas o que tem acontecido? São tantas distrações, são tantas coisas que o inimigo joga no nosso colo para que de segunda a sábado a gente fique tão ocupado para não ter tempo com Deus, que vir na igreja tem se tornado mais vir aqui, bater o ponto para que eu possa ter a minha consciência aliviada de segunda até o próximo sábado, de que eu não estou tão ruim assim, pelo menos eu fui na igreja domingo. Misericórdia. Vocês estão entendendo? Amém. Sendo que a realidade do reino de Deus é o seguinte: não é mais aqui que vocês devem adorar o Senhor,
nem lá em Jerusalém que vocês devem se limitar a adorar o Senhor. Aonde estiver um adorador, em espírito e verdade, aonde você fechar os seus olhos, levantar as suas mãos, ali Deus se torna adorado, ali um culto é prestado. Quando você faz um negócio, você presta um serviço, você fecha uma venda, seguindo os princípios do reino, perdendo dinheiro às vezes, mas em nome de Jesus, esta é uma prestação de culto ao Senhor. Quando você muda o que você está assistindo na TV, porque você não colocará coisa impura diante dos seus olhos, este é um culto que você está prestando diante de Deus. Porque culto não é só aquilo que você entrega, mas é também, ou principalmente, aquilo que você renuncia. Identificando quem é você, qual é a sua identidade. Mas qual é um dos grandes problemas que a gente tem? Eu não sei, eu acho que isso não acontece aqui, mas acontece muito na Recomeçar. Os primeiros 2, 3 louvores, irmãos, o pessoal do louvor tem que fazer isso aqui, ó. Manivelar para o povo pegar no tranco, e na hora que o povo começa a engajar, aí já está na hora de vir com o ofertório e dar a palavra na liturgia, né? E às vezes a coisa está tão ruim que o pastor tem que chegar, orar mais um pouco, para o povo engajar, porque é tanto mundanismo tomando a consciência, a mente, o espírito das pessoas, que as pessoas precisam ser ajudadas a se lembrar de quem são. Eu não sou um consumidor, eu sou um adorador. E eu posso falar, o senhor não pode falar não, porque eu vou embora, só vai ficar aqui, né? Brincadeira, viu, irmãos? Vocês estão entendendo, irmãos? Por que eu trago isso? Vamos lá, vamos botar o nosso cérebro para a gente poder funcionar. A vida que você acredita que você merece, que você ainda não está vivendo, ela está a um passo de obediência diante de Deus. Amém. E se eu e você formos bíblicos, se eu e você abraçarmos o espírito de humildade, sabe o que eu e você vamos reconhecer? Que a nossa autopreservação do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso orgulho, é que nos impede da gente acessar a presença de Deus como filhos. Porque o texto que nós acabamos de ler, de Mateus 18, nos fala de uma realidade onde que um homem tinha uma dívida impagável. Como que ele pôde ter a dureza de coração e a insensibilidade de não conseguir perdoar um cara que devia a ele 100 dias de trabalho? Quanto que é 100 vezes 5? 50 reais. Quem é bom de matemática aí? 100 vezes 50 reais dá quanto? 5 mil? Alguém que devia 3 bilhões não quis perdoar alguém que devia para ele 5 mil reais. Como é que pode isso? A Bíblia diz: o perverso coração que nos afasta de Deus. Afastados de Deus, Sheila, sabe o que a gente faz? A gente cria o nosso próprio reino. E se nós não entendemos esse princípio básico que a gente aprende no primeiro ano do ensino primário da fé cristã, se a gente não atentar para essa negligência com o básico que muitos de nós estamos cometendo, todo o restante, ele não é puro, ele não é original, ele não é verdadeiro, ele é estético e ele é sintético. Por que estético? A gente quer mostrar para as pessoas um cristão que a gente não é. E por que é sintético? A gente vem, finge estar vivendo uma vida que lá dentro da nossa casa a gente não está vivendo. E isso é muito sério, por quê? Porque por mais que a gente fique aqui levantando máscaras, fingindo que está tudo bem, o seu coração, a sua alma sabem que não está tudo bem. E a única pessoa responsável para poder te libertar de um cativeiro de dor, de emoções mal resolvidas, não é o teu pastor, não é a tua pastora, não é o teu marido, não é a tua esposa, é você mesmo. Certa vez um profissional da área da saúde mental, ele disse uma coisa importante: ninguém tem o poder de te ofender. É você que deixa as pessoas te ofenderem com aquilo que eles falam a seu respeito. Então, se eu tenho uma identidade ainda em aberto, que ela está sendo construída, a opinião dos outros fala muito a meu respeito. Só que quando eu e você temos a total convicção de quem nós somos em Deus, se uma pessoa te chama de ladrão, por que você está se ofendendo com uma fala de uma pessoa que não te conhece, não sabe quem você é no seu secreto, no seu particular, dentro da sua casa? Se uma pessoa te chama de áspera, metida, não conhece quem você é por completo, por que a opinião dessa pessoa ela acaba influenciando tanto a minha e a sua pessoa?
o nosso bem-estar emocional? É devido a essa vulnerabilidade da convicção que a gente tem da nossa identidade. Só que como cristãos a gente precisa reconhecer que a primeira voz que tem que ter uma influência no nosso coração é a voz da palavra que procede da boca de Deus. Quem aqui já assistiu aquele filme Mais Que Vencedores? Levanta a mão. Mais Que Vencedores. Está no Netflix. Não? Recomendo que vocês assistam esse filme. Não, esse é Desafiando Gigantes. É do mesmo grupo, dos irmãos Kendrick, né? Se eu não me engano. Eu recomendo que vocês assistam esse filme. Mais Que Vencedores. Por quê? Esse filme trata sobre a restauração da sua identidade diante de Deus. E a vida da protagonista do filme, ela consegue ser encaixada no aspecto da vida de cada um de nós no nosso cotidiano. Aleluia! Então, assim, imagine você com seus 5 anos, 10 anos, 15 anos, dentro da igreja, mas que não tem acesso à presença de Deus. Está distante do Deus vivo. Por quê? Porque você tem pecado? Primariamente não. Tem uma coisa que te leva você a praticar o pecado. O pecado em essência aqui é o coração duro, é o orgulho. Não é um pecado moral, é um pecado espiritual. Ou seja, em nossa santidade, na preservação da nossa identidade, na preservação da nossa integridade, da nossa reputação, a gente não aceita levar desaforo para casa, a gente não aceita ceder, a gente não aceita abrir mão, a gente não aceita andar uma segunda milha, e com isso a gente vai deixando para depois, dando barrigada, para um posicionamento de ceder em nome de Cristo, cedendo o perdão que pode transformar o coração de uma pessoa que está tentando te diminuir, porque ela não sabe quem você é. Vocês estão me entendendo? O versículo 13 diz, pelo contrário, exortai-vos mutualmente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecidos pelo engano do pecado. Vou ler esse texto de novo para vocês entenderem o que o autor de Hebreus quer comunicar. Tenham cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de credulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, antes de vocês permitirem que um coração duro venha até vocês, exortai-vos mutualmente a cada dia. É um exortando o outro. Amém. Aí que vem uma pergunta. Eu acho que foi aqui que eu disse isso na semana passada. Vocês têm um nível de comunhão, de intimidade, de acessibilidade, de liberalidade, de longanimidade uns com os outros, onde que vocês se permitem ser exortados uns pelos outros? Porque em uma sociedade onde que um olhar torto já cria uma razão para uma briga, para uma ofensa, para uma discussão, o que dirá um irmão em Cristo chegar até você e te corrigir porque você destratou a sua esposa quando ela desceu do carro? Qual é a razão da gente congregar, da gente estar junto, a não ser ajustarmos uns aos outros? O autor de Hebreus fala é isso, gente. E essa palavra exortai-vos aqui, deixa eu contar um segredo para vocês. Essa palavra exortai-vos é uma palavra grega que ela é denominada paracaléu. É a palavra que traz o sentido de trazer para perto, para você edificar, exortar, encorajar e consolar. Ela tem um sentido amplo, mas a principal característica da palavra paracaléu é trazer para perto. E olha que interessante, quem é o bom do grego aqui, fez teologia, qual é o nome que Jesus deu à pessoa do Espírito Santo quando ele falou que o Espírito Santo viria? O Consolador. Qual que é a palavra grega de Consolador? Quem sabe? Paracletos. É aquele o quê? Que vem do alto para nos acompanhar, ok? Paracaléu é aquele que vem da terra, que vem do lado, para poder nos auxiliar. Paracletos vem de Deus. Paracaléu é o que vem em nome de Deus, para poder nos auxiliar. Isso não acontece aqui, só lá no Recomeçar. O povo está com a queixa assim, pastor Denis, eu quero ser pastoreado, quero ser ajudado. Os pastores da casa não cuidam de mim.
eu preciso ser discipulado, olha como é que está a minha casa e tal. Só que o que está faltando as pessoas entenderem é que uma igreja relevante, uma igreja madura, ela tem o que como característica? Não são poucas pessoas cuidando de muitos, são muitos cuidando uns dos outros. De alguma forma em nosso coração, seja por ignorância ou seja por vaidade, a gente abraçou a ideia e colocamos isso como uma verdade absoluta de que a responsabilidade do pastoreio ela é apenas daqueles que estão com o microfone na mão. Posso falar uma coisa para vocês aqui? Eu, de ofício espiritual, eu não sou pastor. Mas por que a igreja me deu o nome de pastor? Por que eu fui ungido pastor? Porque é o título que as pessoas reconhecem para serem lideradas. A gente não respeita o critério dos 5 ministérios. Vocês estão entendendo? Muitos de vocês têm o dom apostólico, profético, de mestre, de evangelista e de pastor. Mas você não tem um título diante dos homens. E isso não rouba de você a unção que você tem. Só que enquanto você não abraçar aquilo que é seu por direito e por herança, primeiro na identidade, você fica perdida na sua vocação. Qual é um dos maiores problemas que a gente tem de confusão no meio da igreja? Principalmente entre a liderança. Principalmente nos ministérios que envolvem arte, né? Que é os que cantam e aqueles que dançam. Que é a questão da vaidade. Por que ele não eu? Por que ele não eu? Por que chamou ele não eu? Por que chamou ele para poder pregar e não eu? Por quê? Por quê? Como se a aprovação de um comunicasse a sua reprovação. Quem disse isso? Uma das piores tragédias da nossa atual geração é a comparação. E as redes sociais elas têm potencializado isso de uma forma absurda, de forma que se eu não tenho minha identidade firmada, formada, já estabelecida, eu vou utilizar inconscientemente da comparação para poder tentar descobrir o que é padrão de vida para ser um homem, o que é padrão de vida para poder ser uma mulher. De tal forma que se eu não consigo promover aquela viagem para minha esposa, eu fico mal. De maneira que se eu não consigo comprar aquele tênis, eu fico mal. De maneira que se eu não conseguir ter aquele padrão de vida que outro irmão da igreja tem, eu fico mal. Por quê? Falta de convicção de quem eu sou. E por que eu tenho essa falta de convicção? Porque eu tenho um perverso coração de credulidade que está me afastando de Deus vivo. Então o que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: se nós estamos percebendo de que nós temos de fato esse perverso coração de credulidade, exortai-vos, paracaléu, se aproxima, sabe, deixem explícitos uns aos outros a liberalidade. Meu irmão, quero fazer uma aliança com você, me identifico com você, me identifico com sua casa, amo a vida de vocês, eu quero dar para você assim, a autonomia, em nome de Jesus, tá? Não é no seu achismo não. Se você perceber alguma coisa, fale em mim, meu irmão, estou te dando aqui a autoridade e direito de você me exortar na palavra. Combinado? Combinado. Temos essa aliança? Temos. Aleluia. Se nós vivermos assim, eu acredito que a gente vai aliviar o fardo da liderança como igreja. De tal forma que a gente vai edificar, exortar, encorajar e consolar uns aos outros. Porque o principal papel de um pastor é conduzir as ovelhas, é direcionar as ovelhas. Dentro disso está incluso o cuidado, mas o que tem acontecido? Quando a multidão de pessoas, a membresia da igreja, negligencia o cuidado uns com os outros, o que vai ficar mais evidente é o quê? É a necessidade do cuidado. Então, vão trazer para aqueles que estão se mostrando aptos para poder cuidar. Ao tempo que a gente deveria ser mestre, ensinando uns aos outros, cuidando uns dos outros, nós sempre estamos aqui por negligenciar nossa vida com Deus de segunda a sábado, vindo no domingo, no gabinete pastoral, para poder pedir apoio por uma coisa que a gente sabia que tinha que fazer, mas por negligência ou preguiça a gente não está fazendo. Aí é o ministério, Marcelo, de enxugar gelo. E haja toalha. Faz sentido? Amém. Aleluia? Então vira para sua esposa e fala assim: meu bem, a partir de hoje, eu vou te exortar em nome de Jesus. Fala para o seu marido aí, mulher, a partir de hoje, meu bem, eu vou te exortar em nome de Jesus. Amém? Uma pessoa que alimenta um malvado coração, que não libera perdão, está provocando o seu próprio distanciamento de Deus. Aquele sentimento de solidão, irmãos. Irmãos, vamos lá.
Quando eu negligencio a minha vida com Deus, eu tenho um problema íntimo comigo de uma falta de senso de pertencimento. Se eu não estou bem resolvido comigo mesmo, na minha devoção, na minha vida com Deus, não tem atenção do meu pastor que possa suprir a minha carência afetiva. Aleluia? Aleluia. Porque o quê? A nossa alma, ela é extremamente insaciável. E se aquilo que é a base, que sustenta a vida, não está bem resolvido, não há amizade, não há carro, não há casa, não há comida que você possa comer, ou coisa que você possa fazer, ou título na igreja que você possa conquistar, que possa preencher uma carência socioafetiva. É o sentimento de solidão. Tudo aquilo que recebemos da parte de Deus e que não conseguimos entender, certamente será roubado pelo diabo. Então, muita atenção. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 18 em diante, diz o seguinte, pessoal: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e a arrebata, rouba o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que eu quero comunicar com vocês trazendo esse versículo? Se eu e você estamos recebendo hoje, ou já recebemos ao longo da jornada da nossa vida, pelo pastoreio, pelo discipulado, pela escola bíblica dominical, pelas pregações, pelos estudos, pelos livros, por tudo aquilo que Jesus, através do Paracletos, ou do Paracaléu, promoveu para mim e para você, a respeito do perdão, e se nós não estamos pegando essa semente e guardando no nosso coração, o que vai acontecer? Vem o diabo e arrebata. Por que vocês têm o exercício para o seu crescimento no final de cada capítulo? Para que você não permita que o diabo venha e arrebata a semente que você está recebendo hoje. Amém. Irmão, eu te conheço, irmão. Você é igual eu. Você vai sair daqui, você vai para sua casa, um tanto de preocupação vai abraçar a sua mente. Você tem que dormir, tem que lanchar, não posso comer, o que eu vou fazer? Tem que levantar cedo, tem que levar a menina na escola, tem que isso, tem que aquilo. Nós estamos vivendo uma geração, estamos nos tornando uma geração que nós estamos presentes sem estarmos presentes. Nós estamos aqui, mas você está pensando que você está querendo dormir. Você vai deitar para dormir, você vai se preocupar com a hora de acordar. Você vai acordar, você vai estar preocupado com a hora de voltar para casa. Estou falando mentira, irmão? Não. Vocês vêm para a igreja e estão pensando no trabalho. Vocês vão para o trabalho e estão pensando na casa. Vocês ficam em casa e estão pensando no trabalho. Cadê a presença? Estamos fazendo para Deus sem Deus. Está fazendo sentido, irmãos? Por que eu digo isso? Eu acredito que é muito importante. Irmãos, isso aqui é estratégia do diabo. Isso é uma estratégia do diabo, deixar eu e você tão ocupados, tão ansiosos, que a gente não consegue ouvir o Senhor. No plano de Deus, presta muita atenção nisso. No plano de Deus, na didática de Deus, o principal ambiente onde eu e você ouvimos e entendemos o que Deus está nos falando, não é no sofrimento, é no descanso. O sábado foi estabelecido não é para descansar o corpo. O sábado foi estabelecido para desfrute do Criador. Agora, eu não sei vocês, mas quando chega o meu sábado, que é o meu dia do descanso, qual é o principal erro? Eu descanso de todas as formas, mas eu acabo não desfrutando da presença do Criador. Vocês estão entendendo? A cultura que nós fomos ensinados ao longo da vida nos fala que o sábado, o domingo, o feriado, a folga é o seu dia e você vai fazer o que você quiser ou resolver os seus problemas que você não consegue resolver no dia da semana. Só que segundo o padrão pelo qual eu e você fomos criados, aonde que entra a minha e a sua necessidade de a gente pegar a tomada e conectá-la no carregador? Para poder dar uma carga na nossa vida. Com isso, a gente vai andando o quê? De tanque vazio. Vivemos uma era
aonde que aquilo que nós ouvimos um domingo à noite, por mais que foi poderoso, foi ungido, nossa, impactou o coração, se te mandar uma mensagem no grupo do WhatsApp da igreja, para que você resume em 5 linhas o que o pastor Denis pregou aqui no domingo à noite, na segunda-feira, 11 horas, a maioria de nós, a gente não vai lembrar do que foi pregado. O salmista disse: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Não é sobre uma palavra, é sobre o estabelecimento de princípios e valores que vão nortear a sua identidade, a sua vocação, a sua posição e, consequentemente, o cumprimento da sua missão. Aleluia? Faz sentido? O que aprendemos com esse princípio? Sempre que um princípio espiritual não é entendido pelo povo de Deus, tal povo andará como ignorante, escravo do curso desse mundo, vivendo de uma forma indigna, muito aquém da vontade de Deus para os seus filhos. Sendo assim, temos que aprender e entender sobre a importância do perdão, seu campo de atuação e quão libertador é poder ser perdoado e também perdoar. Irmãos, isso aqui foi só a introdução da aula, tá? Aleluia! Mas eu vou explicar de uma forma prática agora, amém? Quando eu comunico para vocês sobre as 3 dimensões do perdão, o que eu quero dizer? Primeira dimensão, que para mim ela é a base. Sem você entender essa primeira base, essa primeira camada do perdão, todos os demais eles vão ficar comprometidos, irmão. Em nome de Jesus, ouça o que eu tenho te dizer nessa noite no seu espírito, amém? O que significa então o perdão recebido de Deus? Você de fato tem a convicção de que foi perdoado por Deus? Vamos conferir? Efésios 2, 4, 6 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com quem? Pela graça nós somos salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Mas aqui tem um ponto, ó. Se reconhecemos que somos salvos mediante a sua graça, qual deveria ser a nossa correta reação para com Deus e para com os demais? Vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36? Abra comigo aí, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Na sua apostila está na página 48. Vocês estão aqui? Está legal? Vocês estão entendendo? Bora então. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, diga comigo, pecadora. Alguns tradutores acreditam que, pelo teor da palavra, era uma mulher que se vendia, dando prazer aos homens para poder se manter. Ou então ela tinha uma má fama por ser uma mulher fácil, ok? Esse era o padrão, deu para vocês entenderem, né? Soube que ele estava jantando ali. Trouxe ela um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derrubar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a te dizer. Diga, mestre. Respondeu Simão: Peraí, eita, meu pai do céu, peraí, gente, estou tentando enxergar. Respondeu. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata, uma delas, e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse para quem? Disse para Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui.
Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso o que, igreja? Ela demonstrou o quê? Identificando o tamanho do pecado que ela tinha, ela demonstrou amor. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Reconhecendo a má fama que ela tinha, de onde ela foi tirada, o que Jesus fez por ela, ela demonstrou uma extravagância na contemplação da presença de Jesus. Continuando. Mas a pessoa quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Oi? Vou repetir. Mas a pessoa quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse a quem? A mulher. Sua fé a salvou. Amém. Vai em paz. Olhe para mim. O assunto de perdão, ele só pode ser compreendido e abraçado pela fé. Você não consegue discernir o perdão de Deus com a sua própria natureza, com a sua própria justiça. O problema de nos acharmos bons diante de Deus se dá porque nos vemos com as nossas lentes de justiça própria, deduzindo que pelo fato de não termos cometido pecados tão grandes como essa mulher, não somos tão ruins assim, e por isso não estávamos indo para a condenação eterna. Nosso senso de justiça própria sustenta em nós uma certa arrogância que nos impede de ver o quão perdoados que de fato nós somos. E com isso, vivemos nossa vida cristã tendo o legalismo como padrão de conduta e não a graça que nos dá o poder de não mais vivermos na prática do pecado. Irmãos, vamos lá, deixa eu saltar aqui a apostila e falar com vocês de irmão para irmão, que esse texto ele pega o meu coração. Se você acredita que você não foi tão sujo, não tão feio, não fez tanta coisa errada assim na sua vida, provavelmente você veio para Cristo porque você tinha uma necessidade. Acabou a necessidade, acaba a intensidade. Acabou os problemas, acabou a intensidade. Jesus ele não veio, morreu e ressuscitou para melhorar o nosso padrão de vida. Isso é uma interpretação equivocada. Prosperidade faz parte do reino, dinheiro paga a conta e sem dinheiro a gente não cumpre o nosso propósito, é necessário. Podemos ter uma vida digna, mas o Evangelho não se resume a isso. Foi a sociedade capitalista onde eu e você nascemos que nos ensinou que a régua de medir se você é uma pessoa de sucesso não é quanto que você tem na sua conta corrente, qual o tamanho do seu patrimônio. Mas no reino não. No reino de Deus, o que é medido é o quão mais parecido com Cristo eu e você somos, independente da casa onde você mora. O que Jesus disse é: por que vocês estão acumulando tesouros aqui na terra e o saldo de vocês está vermelho ali em cima? Porque vai chegar o dia que o que vocês construíram aqui não vai fazer diferença nenhuma para mim. O que faz a diferença é a conta de vocês lá. Ó. Abra o aplicativo aí, o Banco do Reino dos Céus. Olha como é que está o saldo de vocês aí. Quantas fomes vocês saciaram? Quantas sedes vocês mataram? Quantos missionários vocês ajudaram? Quantas famílias em desastre vocês acolheram? Quantas pessoas vocês abraçaram? Como eu falei na semana passada. Quantos pais de órfãos e juízes de viúvas nós estamos permitindo que Deus seja através dessa morada que somos eu e você? Entende? Então, ou seja, se nós estamos vindo para a igreja buscando melhoria de vida, a gente não entende o quão pobre, sujo, pecador, miserável a gente é. A gente é cheio de justiça própria. A gente é cheio de direito. A gente é cheio de é meu, eu posso, eu tenho, eu não aceito, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de país, eu vou mudar de mundo, eu vou mudar de reino, eu vou nascer uma nova pessoa no futuro, que eu não mereço essa vida. É tudo sobre eu. Só que o que a gente esquece é o seguinte: a nossa saúde e maturidade emocional ela é medida pelo tanto quanto de eu que sai de sua boca. É meu,
é meu, é direito meu, é meu. E somos homens com 40, 50, 60 anos, pessoas adultas maduras, mas com comportamento de crianças feridas pequenininhas, disputando brinquedo, disputando um prato de comida, discutindo com o pastor porque o pastor colocou mais Coca-Cola no copo do outro irmão do que no meu. Por que ele não eu? Por que ele não eu? Ou seja, atitude de pessoas que não entenderam o porquê do Evangelho. Gente, a gente estava indo para o inferno, a gente estava condenado à condenação eterna, a queimar no inferno por toda a eternidade. Mas em algum momento a igreja começou a falar: venha e para de sofrer. O seu cérebro, assim como o meu, ele é preguiçoso, ele só quer o que é bom, barato e curto, com o mínimo de esforço possível. Se eu tenho a teologia da prosperidade e se eu tenho a teologia da cruz, é lógico que o seu cérebro vai escolher a teologia da prosperidade. Não é a teologia? Não fala de Deus? Não está pregando na igreja? Então vou para esse lugar. Só que a doutrina da cruz, a doutrina da salvação, ela nos comunica o quão pobres, sujos, miseráveis e pecadores nós somos. Os problemas que nos trouxeram até a presença de Jesus, como a mulher de João 8, nos comunicou o quão ruim a gente era. Só que por a gente se achar demais, aí que vem o pulo do gato dessa lição. Se eu me acho demais, eu não tive o impacto do perdão de Deus sobre a minha vida, pastor. Deus é o que resolve problemas. Deus é aquele que paga contas. Deus é aquele que cura enfermidades. Mas me fala uma coisa, quem era você antes de conhecer Jesus? Não era tão feio, tão ruim, tão sujo assim. Era trabalhador, só estava com a minha vida bagunçada, desordenada. Então assim, eu oro ao Senhor. Não sei se vocês já ouviram falar de um grande sermão escrito e pregado por Jonathan Edwards, que foi o pai de um movimento de despertamento espiritual nos Estados Unidos. Um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Quem já ouviu falar desse sermão? Na sua biografia, um dos biógrafos escreveu que ele passou uma madrugada inteira orando antes de ministrar esse sermão. E quando chegou a ocasião que ele foi pregar o sermão numa igreja pequena, enquanto Jonathan Edwards pregava esse sermão, algumas pessoas começaram a ter uma visão aberta do inferno, recebendo as pessoas sendo condenadas pelos seus pecados. Pessoas se agarravam na pilastra do prédio onde que eles estavam ali, com medo de serem puxadas pelos demônios e levadas para dentro do inferno. Tamanho era o horror que Deus comunicou, abrindo os olhos de muitos que estavam ali presentes. Hoje, quando nós pastores pregamos, uma mensagem que comunica a nossa depravação total, que comunica o quão ruim, inclinados ao erro, ao pecado nós somos, as pessoas estão refutando pregadores assim, porque tem aqueles que pregam um evangelho mais gourmet, mais palatável, que possa enaltecer a sua alma e fazer você se sentir bem. Queridos, se você estiver crendo no Deus errado, no evangelho errado, feliz da vida, cheio de posse, você pode estar caminhando para o inferno. E o que esse texto nos diz é que o nível de intensidade de adoração que essa mulher colocou diante de Jesus comunicou o nível de convicção do perdão que ela recebeu. Somente aquele que passou fome valoriza um prato de arroz com ovo. Sim ou não? Sim ou não? Somente aquele que ficou vivendo 3 anos desempregado, que não tinha o que levar para sustentar a sua família, valoriza a primeira porta de emprego que é dado para ele para poder cuidar da sua casa. Somente aquele que foi criado assim, cada dia estava numa casa diferente, que não sabe o que era ter amigos, que não sabe o que era ter um pai presente, valoriza a presença de um pai quando ele é adotado. Como o autor de Provérbios escreveu, para a alma que está sedenta, para a alma que está faminta, o amargo se torna doce. Quem muito foi perdoado, muito o quê? Se está nos faltando amor a segunda, se está nos faltando intensidade na liturgia, em a gente entregar nossa adoração ao Senhor,
se está nos faltando generosidade para contribuir com tempo, energia e dinheiro diante do Senhor, na casa do Senhor e na vida dos irmãos, é porque nos falta uma percepção do quão perdoado a gente foi. Faz sentido? Falei alguma besteira aqui, pastor? Isaías 64, versículo 6 afirma: todos nós nos tornamos impuros, as nossas boas ações, que pensamos ser um lindo manto de justiça, não passam de trapos imundos. Murchamos como as flechas no outono. As folhas, né? Estou lendo porque meu óculos aqui, estou adaptando com ele ainda, tá? Murchamos como as folhas do outono. Os nossos pecados nos levam sem destino, como o vento faz com as folhas. Uma vez que eu e você entendemos o quão perdoado nós somos, nós vamos para a segunda dimensão do perdão, que é o quê? Perdoe a si mesmo. Por que é importante perdoar a si mesmo? Vamos lá. Pessoas que foram criadas em um ambiente legalista, de muita exigência e de constante punição pelos seus erros, terão uma forte tendência de não se perdoarem com facilidade, mantendo-se com uma consciência sobrecarregada com suas falhas e com as suas más decisões. Se já fomos perdoados por Deus dos nossos erros do passado, qual é o sentido de ainda carregarmos culpa? Está escrito, Isaías 43, 25, eu mesmo sou o que apaga o quê? As tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Amém. Aleluia. O perdoar a si mesmo é uma das partes importantes da vida cristã, do fluir do rio de Deus para a nossa vida, porque quando você se torna o principal juiz contra você, não se perdoando dos erros que você cometeu, talvez um mau negócio que você fez, você perdeu o seu imóvel, talvez foi uma péssima decisão que você fez, você perdeu algo de valor para a sua família, talvez foi uma decisão errada que feriu o orgulho do seu marido, o orgulho da sua esposa. Talvez foi um erro que você cometeu no passado com seus pais, com seus irmãos, com a sua igreja, não sei. Crente não aposta, né? Mas talvez você foi lá quando você estava no mundo, né? Riscou lá os númerozinhos da Mega Sena, foi lá e não validou, e passou lá, era para ter pegado 40 milhões e não pegou. Só para quebrar o clima, tá, irmãos? Mas fato é, quando eu e você não aceitamos o perdão de Deus e nós não nos perdoamos dos nossos erros, nós ficamos sobrecarregados. E pessoas sobrecarregadas têm um perverso coração de incredulidade que nos afasta do Deus vivo. E distante de Deus, como que nós vamos comunicar a natureza do Pai? O grande problema de quem não se perdoa a si mesmo pelos seus erros, que se sente culpado e está irado em função disso, é que essa pessoa também será rigorosa e exigente com o próximo, negando-lhe também o perdão. Se não estou bem comigo mesmo, terei muitas dificuldades para me relacionar de forma correta com os demais que estão me cercando. É um homem que teve uma vida tão difícil, e ele é uma pessoa assim que se culpa tanto pelos erros que cometeu, e consciente, ou na maioria das vezes inconscientemente, qual é a principal atitude de uma pessoa que é muito rígida consigo mesmo? Ele é rígido com o marido, rígido com a esposa, rígido com os filhos, rígido com o pai, rígido com o pastor, rígido com os irmãos, rígido com todo mundo. Faz sentido, irmãos? Aleluia! Então, se porventura você convive com uma pessoa que ela tem dificuldade de liberar perdão, não se trata apenas de liberar um perdão sobre você, pode ser que ela não libere perdão sobre ela mesma, e como ela não alivia nem para ela, por que ela vai aliviar para você? Então não é sobre você, é sobre ela. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. A nossa aliança, como casais, não é apenas para a gente se tolerar e se suportar até que a morte nos separe. É para que a gente possa promover vida até que o Senhor determine o tempo exato, para que continuemos juntos, até que a morte nos separe.
Um dos principais pensamentos da era atual é de que o relacionamento ele é um contrato de consumo, um contrato de benefícios, um contrato de eu cuido de você, você cuida de mim. Se não tiver reciprocidade, segue cada um o seu canto. Mas esses não são os requisitos de uma aliança. A aliança você cumpre o que é da sua parte, independente do outro estar cumprindo a parte dele ou não. Na expectativa, dentro de uma visão cristocêntrica, de que com a sua atitude de amor, você colocará brasas vivas sobre a cabeça daquele que está falhando com você. Então aqui eu preciso perguntar a cada um de vocês: porventura, você guarda no seu coração alguma mágoa, alguma dor, alguma tristeza, de algo que você cometeu? Obrigado, pastor. De algum erro que você cometeu e que você ainda não está muito bem resolvido com isso? Existe alguma experiência no passado que você viveu que a sua vida parou ali? Você está aqui, mas você fica todos os dias remoendo que se você pudesse voltar no passado, você faria diferente? Se você é revisitado por essas dores, se você é revisitado por esses pensamentos sobre si mesmo, você precisa trabalhar o auto-perdão. Foi um pai e uma mãe que você viveu tretado com eles, distante deles, eles partiram e você não teve a oportunidade de pedir perdão. Com isso, você acaba se culpando excessivamente. Uma fala com uma pessoa que se foi e que não mais quer ter papo com você. Uma decisão péssima que você tomou ao longo da sua vida. Irmãos, somos humanos. Nós cometemos erros constantemente. Sim ou não? Sim. Tem treta aí no seu coração para resolver, meu irmão? Existe algo pesando você, sobrecarregando você, influenciando a maneira como você se vê e como você vê as pessoas que estão próximas de você? Uma vez que você recebe a primeira dimensão do perdão, que é o perdão de Deus, uma vez que você abraça a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, recebendo o perdão e você se perdoando, se libertando das amarras do passado, nós vamos para a terceira camada, que é o quê? Perdão ao próximo. A gente foca muito no perdão ao próximo, sim ou não? A gente foca muito naquilo que nos é pedido para fazermos para o próximo, só que presta atenção numa coisa: enquanto você não tem a dimensão do quão perdoado por Deus você foi, você não consegue enxergar uma legitimidade de você liberar perdão de uma coisa tão pequena que alguém fez por você, contra você. Então o seu Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Ou seja, se eu não tenho vida com Deus, que padrão, que referência que eu vou ter para liberar perdão para outra pessoa? Irmãos, todos aqui tiveram a triste experiência da pandemia, sim ou não? Foi terrível. Máscara para cá, gel para lá,